Olá! Discutimos em vídeo anterior a introdução que Poulantzas apresenta a seu livro Fascismo e Ditadura. Em nossa sessão de hoje, daremos continuidade à discussão poulantzisiana a respeito deste tema. Vamos expor hoje o item 1 do referido livro, intitulado Imperialismo e Fascismo, a propósito do capitalismo monopolista e da cadeia imperialista. Este item integra o capítulo 1 do livro de Poulantzas, capítulo este que tem por título geral A Questão do Período dos Fascismos. Poulantzas abre esta discussão, que vai ser bastante longa e complexa, observando que o fascismo se situa na fase imperialista do capitalismo. Portanto, o fascismo é expressão de uma determinada conjuntura, mas uma conjuntura que aponta para o processo de concentração do capital. O imperialismo só se torna possível quando o capitalismo atingiu um determinado estágio de desenvolvimento, onde se coloca, inclusive, a necessidade de ampliar as colônias fornecedoras de matérias-primas, assim como exportar capitais. Portanto, o fascismo se situa na fase imperialista do capitalismo. Para compreendê-lo, neste sentido, para compreendê-lo, se faz necessário apreender os elementos do período entre as duas guerras e o impacto que tiveram no conjunto dos países que compunham o elo fraco e o elo débil do capitalismo, bem como as formações sociais específicas responderam aos mesmos problemas básicos, ou seja, a expansão do capitalismo. Com isto, Poulantzas está retornando à discussão leniniana que está no livro O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, na qual Lenin procura demonstrar que nem todos os países atingem o mesmo grau de desenvolvimento capitalista ao mesmo tempo e nem todos os países possuem as mesmas estruturas de classes. Pelo contrário, dadas realidades concretas, estas estruturas de classes também se expressarão de uma maneira concreta. Se assim é, se não há um modelo pelo qual se possa pensar o capitalismo, isto exige que não se reduza o fenômeno do fascismo a causas estritamente econômicas. Dirá Poulantzas, certos fatores considerados, em geral, como as causas e sine qua non essenciais do fascismo, a saber, as crises econômicas particulares que atravessavam Itália e Alemanha, as particularidades nacionais de ambos os países e as sequelas por eles vividos ao término da Primeira Guerra, não constituem as causas primeiras do fascismo. Com isto, Poulantzas está colocando a discussão em um outro patamar. Ele não está reduzindo o fascismo a um fenômeno meramente econômico. Poulantzas não está reduzindo a discussão a uma discussão economicista. Ele está procurando demonstrar que o econômico teve o seu peso para produzir manifestações como o nazismo e o fascismo, mas operacionalizaram também outras determinações, que, como veremos adiante, Poulantzas vai chamar de determinações políticas e determinações ideológicas, ou de estruturas políticas e estruturas ideológicas.
Neste sentido, continuando a discussão, Pulantzas vai observar que tem importância em sua relação com o estágio do imperialismo naquele momento e como elementos de uma das conjunturas políticas possíveis naquele estágio. O econômico tem a sua importância, mas não é em razão dos estágios diferenciados de desenvolvimento econômico que se encontravam tanto a Itália quanto a Alemanha face aos outros países do continente europeu, ou a outros países do continente europeu, como era o caso da França e era o caso da Inglaterra e Alemanha, não é em razão deste atraso que se pode dizer necessariamente que ocorreu o fascismo. Ou seja, a presença destes elementos econômicos não conduz automaticamente ao fascismo ou ao nazismo. Ora, se não é o econômico que determina exclusivamente, e é sempre bom lembrar que na análise marxiana, o econômico sempre determina em última instância. Marx nunca disse que tudo seria explicado pelo econômico, e sim que, no limite, é a partir da base econômica que vamos encontrar elementos para explicar uma determinada totalidade social. Mas em nenhum momento ele reduziu tudo ao econômico. Se não é possível compreender o fascismo e o nazismo através de uma análise economicista, onde está, então, o nó da questão? Adotando esta perspectiva de análise, que é escapar de uma reflexão economicista, Pulantzas está considerando que o imperialismo, como etapa do conjunto do processo capitalista, não é simplesmente ou somente um fenômeno econômico, isto é, determinado pelo que ocorre no domínio do econômico e situado ali. Se o fenômeno do fascismo foi interpretado fundamentalmente naquele período como uma expressão essencialmente econômica, isto se deveu, em grande parte, na análise de Pulantzas, a posturas e posições adotadas pela Terceira Internacional. Lembremos que, desde o século XIX, temos os esforços para a constituição de organizações que tivessem o caráter internacional e que pudessem organizar os trabalhadores internacionalmente. Deste modo que vamos ter, por exemplo, a primeira internacional, na qual dominaram as figuras de Marx e Engels, a segunda internacional, na qual vai estar presente, por exemplo, Lenin. A terceira internacional já estará mais na perspectiva staliniana, com todas as contradições que envolvem o stalinismo. E nesse sentido, dirá Pulantzas, a Terceira Internacional produziu uma leitura economicista do fascismo e do nazismo. Dirá ele, se a Terceira Internacional se pautou em uma análise economicista do imperialismo, isto decorreu de uma incompreensão do caráter das análises de Lenin sobre o imperialismo enquanto estágio superior do capitalismo. Porém, o economicismo, que teve seus efeitos na linha a ser seguida pelo movimento de massa dos trabalhadores no plano internacional, conduzindo mesmo ao abandono progressivo do internacionalismo proletário, não decorreu de simples erros e desvios teórico-práticos, portanto, de simples leituras equivocadas a respeito da obra de Lenin, muito menos de desvios existentes na cabeça, na consciência dos dirigentes do partido bolchevique e do Comintern, que buscavam dar diretrizes ao movimento comunista internacional. É preciso considerar também, dirá Pulantzas, a luta entre as frações
e tendências no seio do partido bolchevique naquele período e a política deste partido no interior da União Soviética, assim como a política exterior adotada pela União Soviética. Portanto, é necessário considerar a própria luta de classes entre burguesia e proletariado no interior da União Soviética e como esta luta de classes no interior da União Soviética determinaram a linha política geral do Comintern, daquela organização que procurava dar as diretrizes para o movimento comunista internacional. É importante observar que, a todo momento, Poulantzas destacará que, se o imperialismo, estágio superior do capitalismo, era um texto de referência para fazer a análise do desenvolvimento capitalista, isto não quer dizer que Lenin tivesse feito uma análise economicista do imperialismo. O que ocorreu foi uma apropriação economicista do texto de Lenin, e não que este texto tivesse caráter economicista. Continuando, observará Poulantzas que, ao refutar o economicismo nas análises de Lenin sobre o imperialismo, o que se está sendo colocado em relevo são as circunstâncias nas quais Lenin precisou lidar para escrever o seu texto. Lembremos que o imperialismo, fase superior do capitalismo, precisou ser escrito de um modo que tornasse possível a sua divulgação dentro de uma Rússia ainda czarista. O fato de Lenin ter utilizado certos recursos para apresentar a sua análise produziu a ilusão de que se tratava de um texto calcado no economicismo. Mas isto, dirá Poulantzas, é um grande engano. Naquelas circunstâncias em que Lenin escreveu, Lenin se via colocado para tornar viável a difusão do seu estudo junto aos trabalhadores, acentuar as dimensões econômicas do imperialismo. No entanto, de sua parte, a Terceira Internacional, ela potencializou esta limitação do texto, impulsionando uma leitura economicista da realidade daquele período, ou seja, uma leitura que buscava reduzir tudo ao econômico. Poulantzas destaca que a teoria do imperialismo de Lenin não se reduz ao econômico. E, mais ainda, através da teoria do imperialismo de Lenin, é possível compreender o fenômeno do fascismo quando se analisa atentamente a reflexão que ele desenvolve sobre os elos débeis e os elos fortes do capitalismo. A ideia do elo débil são aqueles países que ainda não estavam à altura daquelas nações que se encontravam já com as estruturas capitalistas mais desenvolvidas. Poulantzas vai observar a todo momento que estes elos débeis não podem ser separados dos elos fortes. Tem que se analisar o imperialismo enquanto totalidade, ou seja, como que os elos débeis se articulam com os elos fortes do capitalismo e vice-versa. Esta é uma questão à qual Poulantzas dedicará atenção nas páginas finais do capítulo que vimos expondo. Deste modo, dirá ele, o imperialismo, considerado como estágio do conjunto do processo capitalista, não se limita a modificações que afetam tão somente o domínio econômico, tais como, por exemplo, a concentração monopolista, a fusão do capital bancário e do capital industrial em capital financeiro, a exportação de capitais, a obtenção de colônias por simples razões econômicas, etc. Esses dados econômicos são, na realidade, os elementos que determinam, propriamente falando, uma nova articulação do conjunto do sistema capitalista.
e, por isso mesmo, modificações profundas da política e da ideologia. E aqui, Pulantzas começa a ampliar o debate, porque além das determinações econômicas, ele passa a inserir também as determinações políticas e ideológicas que contribuíram para a configuração do nazismo e do fascismo. Daí que, para ele, estas modificações atuam de maneira específica em cada formação social nacional. Do mesmo jeito que o econômico atua de uma maneira específica em cada formação social nacional, também atua de uma determinada maneira o político e o ideológico. Estas modificações atuam de maneira específica em cada formação social nacional e nas relações sociais em escala internacional, uma vez que é necessário ver este movimento como um todo. Mais ainda, as relações particulares que se estabelecem entre o político e o ideológico, que caracterizam o imperialismo, repousam sobre estas modificações. Como que Pulantzas tratará a questão do político? No que se refere ao político, dirá ele, esse é o aspecto principal, o capitalismo monopolista configura-se um fenômeno decisivo, aquele do papel novo do Estado capitalista. No que se refere ao político, esse é o aspecto principal, o capitalismo monopolista configura-se com um fenômeno decisivo, aquele do novo papel do Estado capitalista, suas funções novas, bem como a extensão desta intervenção e sua eficácia para o conjunto. Aqui, Pulantzas está resgatando uma ideia que já está presente em Lenin no livro O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Ou seja, o Estado do estágio imperialista não cumpre mais as funções restritas que cumpria o Estado na fase mais liberal do capitalismo, na fase mais concorrencial do capitalismo. O Estado passa a assumir novas funções. Deste modo, observa ele, nos estágios anteriores, que correspondem àquela fase do capitalismo concorrencial, do capitalismo comercial, nos estágios anteriores, o Estado também desempenhou um papel econômico importante. Porém, no estágio imperialista, verifica-se um novo papel do Estado, uma nova atuação política do Estado. Não apenas uma atuação econômica, mas também uma atuação política do Estado. Este papel lhe vale o nome de Estado intervencionista, pelo fato de que se reflete em profundas modificações das formas políticas do Estado capitalista em relação às formas precedentes, às formas anteriores de Estado. Dito isto, forçoso é reconhecer que o fenômeno fascista não pode ser compreendido senão na medida em que está localizado no interior de um estágio, caracterizado por esta modificação do papel do Estado. Compreender esta transformação que vai produzir, no caso concreto da Itália e da Alemanha, o Estado fascista, ou o Estado com as conotações fascistas, ou a conotação nazista, é a questão chave, diz Pulantzas. Portanto, é a questão central. Ver como que esta nova função do Estado vai atuar de uma maneira bastante concreta no caso da Itália e no caso da Alemanha. Prossegue Pulantzas observando que a este papel do Estado no estágio imperialista se une, no caso dos fascismos, o papel particular que desempenha
o Estado em uma fase de transição de um estágio a outro, que essa transição é daquele capitalismo mais concorrencial para o capitalismo monopólico. Aqui, neste ponto, vale antecipar uma nota de rodapé que Poulantzas acrescentará em páginas posteriores de sua análise, uma vez que esta nota de rodapé deixa claro vários elementos que Poulantzas está procurando resgatar, inclusive esta ideia das fases e da transição. Dirá ele nesta nota de rodapé, que veremos aqui na sua integralidade. Preciso aqui a questão da terminologia. O termo estágio remete a modificações da estrutura de um modo de produção e da articulação das relações que o especificam. O termo etapa e o de período remete à periodização concreta de uma formação social que cobre, mais particularmente, o campo da luta de classes. Quanto à transição, distingo entre período de transição e fase de transição. O período de transição cobre a combinação complexa e instável dos modos de produção ao passar em uma formação social do predomínio de um modo de produção ao de outro, ou seja, de um modo de produção até então dominante para um outro modo de produção que começa a surgir. Por exemplo, a passagem do feudalismo ao capitalismo. A fase de transição designa uma formação social na que domina um modo de produção, porém no qual as condições de seu predomínio se transformam pelo passo de um estágio a outro. No interior do próprio modo de produção feudal, foram se constituindo os elementos de configuração do modo de produção capitalista. Assim, para o caso presente da transição entre o capitalismo de concorrência, aquele capitalismo do século XIX, e o capitalismo monopolista. Então, é necessário ver que, no processo de desenvolvimento do imperialismo, está presente também uma transição de uma determinada forma de manifestar-se do capitalismo, em particular do capital, para uma outra forma de manifestar-se do capitalismo, em particular do capital. Para Poulantzas, esta transição que vai colocar de vez no cenário histórico o capitalismo monopolista e vai aprofundar as raízes do imperialismo, esta transição se concluiu com o término da Segunda Guerra Mundial, o que conduzirá o Estado a se ater, a instância Estado, a se ater, daí em diante, a seu papel no estágio do capitalismo monopolista, havendo já consolidado o seu predomínio. É interessante, neste sentido, para aqueles que são assistentes sociais, ver como que esta análise poulantzasiana é resgatada por José Paulo Neto no seu livro Serviço Social e Capitalismo Monopolista. Continuando. No caso do fascismo, na Itália e Alemanha, o papel decisivo do Estado se expressou não só através de seu novo papel no estágio imperialista, mas também através de seu papel decisivo na transição particular nestes países para o estabelecimento do predomínio do capitalismo monopolista. Portanto, é necessário ver como que, nas condições concretas da Alemanha e da Itália, foi se processando esta transição de um capitalismo concorrencial para o capitalismo monopólico. Por outras palavras, o Estado fascista se apresentava naquelas realidades concretas, que seria o caso da Itália e da Alemanha,
como alternativa adequada ao capital para impulsionar o desenvolvimento do capitalismo naqueles territórios, colocando esses países em condições de força junto às outras economias capitalistas que já haviam atingido um estágio mais desenvolvido do capitalismo. Assim, as primeiras décadas do século XX representaram, para um conjunto de países do continente europeu, uma ruptura com o estágio precedente, que é a fase concorrencial. Um corte e os começos decisivos da transição para o predomínio do capitalismo monopolista. Puantzas observará que isto não foi a realidade, no entanto, naquele momento, para a Alemanha, ou naquela conjuntura das primeiras décadas do século XX, isso não foi a realidade, no entanto, para a Alemanha e a Itália, países que chegaram tardiamente ao capitalismo e ao imperialismo. É importante observar que o processo de unificação italiano e o processo de unificação alemão ocorreram bastante tardiamente, quando as revoluções burguesas na Inglaterra e na França, por exemplo, já haviam sido realizadas. Contudo, observará Puantzas, não apenas na política, o estágio monopolista apresenta modificações. Ela se transforma também no terreno da ideologia, e, em particular, na ideologia dominante e na zona política desta ideologia. Observemos que aqui, Puantzas, mais uma vez, está ampliando a discussão. Saiu de uma restrição de leitura presa ao econômico, incorporou a esta leitura a dimensão política e agora acrescenta a estas outras duas dimensões a dimensão ideológica. Dirá ele que a ideologia imperialista pode se apresentar com numerosas variantes. Neste sentido, a ideologia fascista é uma variante ideológica no interior do imperialismo e do capitalismo monopolista. Ideologia esta favorecida pela crise ideológica que marca o conjunto da Alemanha e Itália durante o avanço do fascismo. No caso da Alemanha, é significativo observar como que como proliferaram as críticas, né, e a descrença com a República de Weimar. No caso da Itália, é importante ver como é que foi crescendo também entre os estratos médios, entre determinados setores dos trabalhadores, um descontentamento com a frágil democracia italiana daquele período. Uma vez que o período político e ideológico são dimensões ativas no interior das configurações concretas, isto é, daquelas configurações existentes em um determinado momento, isto reforça a necessidade de se ter em conta que o imperialismo, como estágio do sistema capitalista no plano internacional, não constitui um fenômeno redutível à única dimensão econômica. É um fenômeno que compreende, ao mesmo tempo, o econômico, o político e a ideologia. E é somente apreendendo a articulação entre estas três dimensões, o econômico, o político e o ideológico, que se pode apreender adequadamente a internacionalização particular, portanto, a internacionalização específica das relações neste estágio de desenvolvimento do capitalismo. De outra parte, observa Puantzas, quando se analisa a questão do elo débil, ou seja, aqueles países que ainda não haviam atingido um alto grau de desenvolvimento capitalista, ou onde o capitalismo ainda estava engatinhando, vamos dizer assim. De outra parte, quando se analisa a questão do elo débil e do elo forte,
do capitalismo, proposta por Lenin, a interpretação economicista vulgarizada pela Terceira Internacional impede a compreensão do que é efetivamente a cadeia imperialista, ou seja, quais são os nexos que os vários países mantêm entre si no estágio imperialista de desenvolvimento do capital. Ou seja, impede a compreensão do imperialismo em seu movimento de totalidade. O imperialismo, observa Poulantzas, só pode ser compreendido como a articulação do elo débil com o elo forte, e com isto estrutura as relações internacionais, e como isto estrutura as relações internacionais entre as nações e os territórios. Desse modo, sua análise do imperialismo, exige também que se compreenda o modo e papel decisivo do Estado no capitalismo monopolista, naquele estágio de alta concentração do capital, onde a dinâmica da economia passa a se dar entre aqueles conglomerados, entre aquelas empresas que concentraram capitais. Sua análise do imperialismo, exige também que se compreenda o modo e papel decisivo do Estado no capitalismo monopolista e, mais ainda, no interior de cada formação nacional, de cada país em particular. Exige compreender como o Estado aparece como um elemento importante de organização da própria cadeia, que envolve o elo débil e o elo forte. Como é que o Estado ele vai articular aquela economia nacional com as demais economias nacionais. Afinal, em sua essência, o imperialismo é a rivalidade de várias grandes potências que perseguem a hegemonia mediante a conquista de territórios. E esta rivalidade impactará de maneiras diferentes cada formação nacional. A forma, dirá Poulantzas, a forma e o grau concretos desta eficácia do político no seio de cada formação nacional dependem de seu lugar histórico enquanto elo da cadeia. Dependem, em troca, do desenvolvimento desigual da cadeia, uma vez que nem todos os países se encontram no mesmo estágio de desenvolvimento capitalista, segundo seu modo de existência no seio mesmo de cada elo. Como é que países que estão no estágio mais avançado se relacionam com aqueles que estão no estágio mais retardatário do desenvolvimento capitalista e vice-versa. E como é que esta relação é uma relação que envolve a totalidade do movimento do capitalismo monopolista. Ao romper com o economicismo, diz Poulantzas, se descobre, ao mesmo tempo, o lugar dos outros elos na cadeia, os elos relativamente mais débeis e mais fortes. O que intervém na atribuição deste lugar e também em seus deslocamentos, determinantes para a conjuntura, não é simplesmente a situação econômica de um país em relação com os outros, sim a particularidade do conjunto da formação social, ou seja, como no conjunto esse estágio de desenvolvimento do capitalismo está se apresentando. Neste sentido, o elo débil pode produzir tanto a Revolução Russa quanto o fascismo na Itália. Não é porque um país se encontrava em estágio de desenvolvimento bastante atrasado na cadeia imperialista que necessariamente este país ele se direcionaria ao fascismo. Poulantzas está falando, por exemplo, da Rússia, que era extremamente atrasada e que, no entanto, as condições concretas conduziram à realização de uma revolução de caráter comunista. A Revolução Russa, ou os fascismos, diz ele, não decorreram de fatalidades determinadas por pertencimento ao elo débil,
e sim são resultante de conjunturas particulares de luta de classes destes países, ou da conjuntura, de conjunturas particulares do grau atingido pela luta de classes nesses países, o que conduziu, por uma série de razões, a resultados radicalmente diferentes, em razão do lugar que ocupavam na cadeia imperialista. Por não romper com o economicismo, conclui Pulantzas neste item 1, por não romper com o economicismo, perdendo de vista o complexo que envolve a cadeia que configura o desenvolvimento do capitalismo no estágio imperialista, é que a Terceira Internacional, que vai ser foco da análise de Pulantzas nesse livro, é que a Terceira Internacional não esperava em absoluto os fascismos ali onde surgiram, ou seja, no caso da Itália e no caso da Alemanha. Com esta passagem, Pulantzas conclui suas reflexões neste item 1 do livro Fascismo e Ditadura, item 1 do capítulo 1 do livro Fascismo e Ditadura. Espero que a discussão tenha contribuído a facilitar a leitura deste texto, que é bastante complexo. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia e em defesa da ciência e do pensamento científico. Até uma próxima.